Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Leon. E aqui a Tinha. E esse é o meu, O seu, o nosso Geek Nick. O seu piquenique geek. Que hoje está na cama com o Piquenique Geek. Exatamente. É o que temos. É o que temos para hoje. Com esse cenário lindo. Provavelmente vai continuar assim. Vamos ver como vai ser. Mas depois de uma longa temporada fora, estamos aí voltando com o Geek Nick e algumas outras coisinhas aí para vocês. E esse vai ser o nosso primeiro episódio falando sobre o que, Ritinha? Agatha. All Alone. Exatamente. E o que se trata o Agatha All Along, Ritinha Zurki? Essa série da Agatha é um spin-off da WandaVision. Isso. Vamos dizer que é uma continuidade da WandaVision? Porque a Wanda fez umas coisinhas lá e mandou a Agatha para outro lugar. Né, tadinha? Se você não assistiu WandaVision, você precisa assistir para você entender qual que é o contexto do Agatha All Along. Isso. Né? Quando eu comecei a assistir e maratonar as coisas da Marvel, eu comecei por WandaVision, eu não tinha entendido nada do que estava rolando. Porque eu gostava da Wanda do X-Men Evolution. Então eu sabia que era a mesma personagem, comecei dali. E aí eu tive que assistir todo o MCU para entender o que aconteceu. Então, talvez você precise fazer a mesma coisa ou só assista WandaVision. Para entender a Agatha. E começar a contextualizar, né? E então, em WandaVision... Porque senão, se a pessoa for começar pelo Agatha, ela não vai entender nada. Muito provavelmente. Ela vai ficar perdida com referência de algumas coisas. Ela vai se perder em algumas coisas. Então, convém assistir WandaVision antes. Exatamente. E aí, voltando lá pro WandaVision, aparece a Agatha. Lá, a Agatha surge em WandaVision. Porque nos quadrinhos a Agatha ela é uma bruxa, né, secular, como é aí, né, no caso também do MCU, e ela é tutora de várias pessoas aí nos quadrinhos, e de certa forma no MCU também, só que um pouquinho diferente. E aí, o que acontece? Ela meio que ajudou a Wanda a entender os poderes dela e se tornar feiticeira escarlate. Sim. A Wanda aprisionou ela num feitiço lá em Westview, que foi onde tudo aconteceu. Onde que começa a Agatha All Along? Na Westview. Exatamente. E como que... No Westview, como ela sendo uma policial. Exatamente. Uma detetive. Ela é uma policial e ela encontra um corpo. E a partir do encontro desse corpo, muita coisa acontece. Exatamente. Aí as coisas vão acontecendo, aí ela vai lembrar que é bruxa, aí a história... E assim, ela não é que ela vai lembrar também, porque daí vai aparecer um personagem principal. Sim. Que é o Billy Maximoff, que é o filho da Wanda, né? Tem toda a explicação de como que ele aparece, por que teve troca de ator e etc e tal. Então é interessante vocês assistirem também. Mas daí aparece o Billy, vai ter lá uma historinha pra ele não dizer que é ele de primeira e tal. Mas ele consegue libertar a Agatha do feitiço da mãe dele, da Wanda, né? E aí eles vão pro caminho das bruxas. E até então dá-se a entender que ele não sabe quem é ele. Mas assim, como ele tem um sigilo, ninguém sabe quem é ele. A gente já sabia, porque há muito tempo atrás já foi falado que o Joe Locke ia entrar para esse papel. E quando foi anunciado também, ele já estava vestido de Wicano nos cartazes, então a gente já sabia quem era. Mas aí vocês vão entender assistindo a série o porquê que fica em alguns momentos essa dúvida se é realmente o Wicano ou não, né? Porque vão surgir histórias paralelas ali que são interessantes de acompanhar. E aí eles vão pro caminho das bruxas, que é uma lenda que existe, né? O caminho das bruxas. Quer contar? Quer falar alguma coisa? Ele na verdade, ele tenta convencer ela. Isso. Tenta convencer a Agatha
de fazer o caminho das bruxas. Aí, num primeiro momento, ela não quer, né? Ela faz charme, mas depois ela resolve ir. Isso. Aí vai vai chamando, vai buscando as outras bruxas. Pois, o caminho das bruxas é um caminho que as bruxas têm que ir a partir de um coven para que elas consigam atingir os objetivos dela com a magia. E aí cada uma das bruxas que ela chama para fazer a parte do coven dela precisam recuperar o poder que em algum momento elas perderam, enfim, lidar com questões da bruxaria que elas não sabem lidar. E aí o que acontece? A única pessoa que não é a bruxa é a Sharon! Exatamente. Então, coitada, ela vai lá na onda e vai parar no caminho. E, enfim, coitada, acontece ela vai sem saber pra onde. coisa. Acontece muita coisa aí no meio do caminho, né? Que, enfim, é legal vocês assistirem. Mas. Quem não assistiu, assista, gente, é muito legal. E aí, como a gente já tá dando spoiler aqui, a gente vai dar spoiler também dos episódios finais que foram lançados agora, mas assim, a gente não vai contar toda a série porque é legal de assistir. Mas no final, o que acontece, Ritinha Azurk? Vamos ver se você sabe nos dizer. Acontece uma coisa com a Agatha. Não precisa chegar nesse ponto direto. Então o final assim? Não, Antes do final? Que o menino... Como que é o nome dele? Billy. Ele descobre que ele que fez tudo aquilo no caminho? Exatamente. No fim, ele volta para casa, aí fazem lá o caminho. Aí ele volta para casa dele, depois de uns BO, umas coisas que aconteceram lá. Aí quando ele chega na casa dele, ele acha que ele tava assim, a mãe e o pai desesperados, e ele acha que tava sumido um ano. Fazia um dia só. Na verdade, era o mesmo dia, né? Era o mesmo dia inteiro ele tava desaparecido. E ele entra no quarto dele e vê umas coisas lá, e aí ele chega à conclusão que foi ele que criou tudo aquilo. Ele que criou o caminho. Ele que criou o caminho, ele que criou, que organizou o Coven, ele que fez tudo, e ele não tinha nem noção disso. Exatamente. E aí, uma coisa que acontece, que eu não sei dizer muito bem, é que a Agatha, ela aparece depois, lá pra falar com o Billy, e fica um pouco confuso pra mim, porque ela sabia que o caminho não existia. Então... E aí, ela sabia que ele que causou aquilo, ele que abriu o caminho. Só que daí o que eu achei estranho é quando foi que ela percebeu que ele que abriu o caminho. Eu acho que foi naquela hora que ele fala telepaticamente com ela. E ela beija a menina lá. Pode ser. Beija a menina. Mas aí é segredo, porque daí é um spoiler muito grande. Que é aí... uma outra bruxa lá. Ela dá um beijo nessa outra bruxa. Eu acho que foi nesse momento que ela percebeu. Daí que ela deu o beijo. Pode ser. Sabe por quê? Porque tem gente que agora já tá postando na internet, por exemplo, que quando abre o caminho, quando aparece a porta do caminho lá para eles irem, ela fica com uma cara que dá a entender que não era para aquilo ter acontecido. Então você fica na dúvida se ela sabia que o caminho não existia antes de entrar no caminho ou depois que ela saiu. Porque ela ainda dentro do caminho quer ela passa pelas provações, ela ainda tem o desejo dela de recuperar os poderes. Exatamente. Isso fica muito claro. Então, assim... Conforme vai fazendo o caminho, vai ficando mais claro ainda que ela quer retomar todo o poder dela. Exatamente. Perdido. Então, caiu. Então, assim, se ela não achasse que o caminho era real, não teria por que ela seguir aquilo daquela maneira. Exatamente. Né? Então, eu acho que ela percebeu que o caminho não era real só no final. Eu também acho. E aí, Ritinha Azurk, temos algumas coisas aqui para falar pros nossos geeks. Que o primeiro caso que temos para falar é que vai marcar.
Mas o primeiro de tudo é que o aparecimento do Wiccan dá início aos Novos Vingadores, que vão dar sequência à história dos Vingadores, etc e tal. Isso já acontece nos quadrinhos, ele que forma os Novos Vingadores. Então isso já vai dar, né, início aí. E outra coisa que todo mundo já sabia que era ele também é porque já apareceram os Novos Vingadores em todos os outros filmes. Então, isso, exatamente. Então todo mundo já estava sabendo que isso ia acontecer. Outra coisa que eu fiquei pensando é que a morte não pode levar o Billy embora. Isso vocês vão entender. E a Agatha tem uma cena que ela fala pra ele que ele achou um corpo vazio e fez o que as bruxas podem fazer, que era continuar vivas, né? Se apossar desse corpo. Tomar conta desse corpo e tal. E daí isso abre teorias pra, tipo, se a Wanda ela tivesse de fato morrido no filme do Doutor Estranho, que não aconteceu, a gente acha, ela poderia muito bem pegar um outro corpo em outra dimensão, enfim, ou nessa mesma, né? Então, assim, a gente sabe que a Wanda vai aparecer e a gente já vai falar mais disso também. Sim. Tem coisas que a senhora quer falar aí? Não, é aquela teoria, não tem corpo, não morreu, né? Exato. E aí a gente entra na questão da Wanda, sim, mas também da Lilia, que vocês vão entender também assistindo, né? Vocês vão mas, saber quem assim, é a Lilia. Mas aí fica naquela, a Lilia morreu, a Lilia não morreu, porque a Lilia sumiu. E aí eu vi pessoas falando que, por exemplo, primeiro isso, né? Não tem corpo, não morreu. Mas também tem a questão de todas as pessoas no caminho, quando elas atingiram os objetivos dela no caminho, elas imediatamente saíram, né? Sim. Então... saíram e não apareceram. Ninguém apareceu. Saiu e não apareceu. Não, teve gente que apareceu. Teve gente que apareceu. Então, assim, deixa em aberto, assim, o que vai acontecer. Também tem a questão da Jennifer, que é uma das bruxas do Coven, que ela saiu do caminho e dizem que ela pode continuar em projetos futuros da Marvel, fazendo parte do Midnight Suns, que é um grupo da Marvel tipo Vingadores, X-Men e tal, que tem outros bruxos, magos e etc, que fazem parte dos Midnight Suns, e pode ser que ela faça parte disso também. E depois que a Agatha descobre que o caminho não é do Billy, que o caminho é do Billy, que ele não é real, tem uma referência também a alguns quadrinhos onde a Agatha foi mentora da Wanda, numa versão que ela era um espírito. E aí vocês vão entender também o que se trata isso, ok? Quer comentar mais alguma coisa, Ritinha Zurki? Vision Quest? O que será o Vision Quest, Ritinha Zurki? Uma nova minissérie. Exatamente. Do Visão. Exato. Que vai dar continuidade aí à história. Então... E a gente pode dar um spoiler que ele deu? Pode. Vamos dar um spoiler que ele deu nas redes sociais, hein? Pode falar. A Wanda talvez apareça. Exatamente. Por isso que a gente acha que ela não morreu. Não tem como ela morrer, né? Não tem como ela morrer. Ela é imorrível. Ela é a dona da Marvel. Ela é a dona da... Então, tipo, já aí mesmo que você pensou. Já tem também meio que confirmado que ela vai participar do próximo filme dos Vingadores. O contrato dela já foi estendido. Então, assim... Não adianta. Não adianta quererem matar ela. Ela é imorrível. E aí, o que acontece? Que aí, no Vision Quest vai ter o Visão, na versão de Visão branco. Vai ter o Billy, o Tommy e a Wanda. A família completa. Então vamos ver aí como é que vai ser essa história. Sim. Certo, Ritinha Azul? Com esse Tommy que a gente conheceu ou outro? Com Tommy? Esse. Billy. Eu não sei o nome das pessoas. Mas tem um ator que eu não conheço que parece que já foi escalado para fazer o Tommy. E eu esqueci, acho que ele fez Euphoria, mas eu não tenho certeza.
Mas Quem é viver, isso. verá. Exatamente. E tem algo a dizer? Eu O que a acho. senhora achou? Recomenda? Eu recomendo que Acha- assistam Agatha. Eu adorei. Eu também adorei. Adorei. Até porque eu gosto de bruxa, né? Então, gostei. No começo, eu confesso que eu fiquei levemente incomodado porque eu achei que seria um musical. E aí eu Porque fiquei tudo tipo, agora transforma meu em Deus. musical. Não. E assim, eu tenho uma coisa com Mas por que você musical, achou? porque toda hora elas cantavam, Ah, é. toda hora tinha música. Eu amo essa música. Mas, Ele canta o dia inteiro essa música aqui em casa. É uma mas bela. assim, tava um saco, porque toda cena Tinha essa música. tinha essa música. E aí, assim, depois que entram no caminho também, Nossa. cada aprovação, trocar de cantava essa roupa e cantar essa música, daí eu fiquei pensando, gente, mas que isso? Aí as trocas de roupa, gente, são ótimas. Cada caminho, quando elas seguem o caminho, cada aprovação era um modelito. Até modelito anos 80 até. Foi muito bom. Não, não foi não. Deixa eu falar que foi. Foi muito bom ver a Lília Caldeiro vestida dos anos 80. Ah, por quê? Ai, tava tão linda essas meninas. O Billy não tava, nos anos 80 não tava bom, não. Não tava Tadinho. não tava bom em nada. Oh, Não, e no caminho lá, os modelitos eram muito estranho, muito cabuloso. mas assim, Mas deu depois... pra divertir. Deu pra ficar divertido. foi igual WandaVision também, que... E ele aparecendo igual a mãe dele também. De repente apareceu ele lá com uma roupa que eu pensei que era Wanda. Mas então, foi igual no WandaVision, que tipo, no começo tava uma coisa que assim, você não tava fazendo ideia do que tava acontecendo, Nossa. parecia uma palhaçada. E aí depois fez sentido. Então, assim, foi a mesma questão. A questão na Agatha acontece a mesma coisa. Depois faz sentido. Exatamente. Mas tem que assistir WandaVision antes para vocês entenderem o Agatha. Para você que não assistiu WandaVision, assistam. Depois assistam Agatha All Alone. Exatamente. E se quiser dar uma continuidade na história também, podem assistir o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que daí dá pra contextualizar mais algumas coisinhas aí. Exatamente, porque senão vai ficar perdidinho. Igual se você assistisse Dark. Exatamente. Certo, Ritinha? Certinho. Mais alguma coisa? Não. Então tá bom. É isso, pessoal. Esse foi o nosso primeiro episódio de volta ao Geek Nick aí. No próximo episódio nós vamos falar sobre... Grey's Anatomy e Estação 19. Exatamente. Alguém aí assiste? Hoje em dia eu acho que ninguém mais assiste, porque... Né? Deixa pra lá. Depois a gente conversa sobre isso. Bem isso. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado por nos acompanhar novamente nessa nossa jornada no nosso caminho. Voltaremos agora com o nosso Geek Nick no nosso canal etc. Cada vez melhor. Esperamos. Né? Mais surpresas por aí. Sim. Obrigado, pessoal. Obrigada. Um beijo e até mais.